Vamos voltar aos cálculos então, né? É o que nos resta, calcular, pensar, né? Se desesperar, enfim. Temos aqui nas mãos as rodadas que faltam para o Grêmio neste Brasileirão e assim, é impressionante como é difícil cair. É impressionante como é difícil cair. Cara, o ano que isso para mim ficou mais claro foi 2016, né? Que o Inter acabou caindo e a gente secando muito e tal, aquela coisa toda. E era inacreditável, cara, porque assim, todos os times que competem contigo são ruins, né? Ao contrário de quando tu briga no topo, né, que qualquer empate é tropeço e uns quatro times às vezes te passam na tabela e tal. Lá embaixo não, cara. Às vezes o empate te faz ganhar posição, porque tu tá rodeado de gente que também tem. Rodeado de clubes, né, no caso, que também estão tropeçando toda hora e com maus resultados e tal. Então é muito difícil. O Inter, claro que a campanha do Inter foi bem diferente, foi eles chegaram a liderar o campeonato por um bom tempo antes de cair ladeira abaixo, né? Então, o Inter chegou a ficar um turno inteiro sem ganhar um jogo. Foi inacreditável. Os caras não ganharam durante um turno inteiro. E mesmo assim, eu lembro que era desesperador, porque eles estavam volta e meia a uma vitória de sair do Z4. Há uma vitória de respirar, de escapar, de não sei o que. Então a tabela deles nunca foi tão desesperadora, só que o time deles era desesperador, né? Tipo, ah não, tá uma vitória. Coisa que o Grêmio viveu, né? Nas últimas rodadas, teve várias chances de o Grêmio conseguir sair do Z4, mas só faltava fazer a parte dele e esse era o grande problema, né? Mas assim, cara, é muito difícil. E é tão difícil, mas é tão difícil cair, que o Grêmio com essa campanha ridícula, medíocre, o Grêmio que está o campeonato inteiro enfiado no Z4, que perdeu os últimos 4 jogos, já dentro do Z4 ele ainda perde os últimos 4 jogos. E assim, gente, se a gente olha para a tabela, é difícil, é duro, é complicado, mas não é impossível. Impossível é a batalha dos aflitos. Impossível é o que o Fluminense fez, acho que 2009, pode ser, que tinha 1% de chance, né? O Grêmio tá quase lá, mas assim, ainda é possível. E eu vou te dizer, pela frieza da tabela, talvez não seja 1%, mas o Grêmio tenha 5% de chance de escapar, 10% na melhor das hipóteses. O Grêmio tá bem lascado, assim, é mais para Fluminense 2009 do que para outros times aí que escaparam nos últimos anos, sabe? A coisa tá bem feia. Só que esses números, eles não olham contextos às vezes, não olham assim alguns cenários que podem nos ajudar, e é isso que eu vou tentar fazer agora vendo os jogos que nos restam, né? E é impressionante, como eu disse, o Grêmio fez tudo errado o campeonato inteiro, tá com um pé e meio na segunda divisão, mas assim, tem um sopro de esperança que inacreditavelmente é factível. Não é fácil, mas é possível. Eu vou eu vou largar de mão a história dos eu vou largar de mão a história dos das 5 vitórias, né? Que eu sempre falei que eu acreditava em escapar com 5 vitórias, talvez uns empates ali. Talvez ainda seja possível, mas cara, o Bahia andou ganhando, então assim, as rodadas não foram boas. Eu não sei até que ponto isso altera a missão do Grêmio, ou se o Grêmio tem que se preocupar só com ele ainda. Não sei, mas por via das dúvidas, vou desconsiderar essa hipótese de escapar com 5 vitórias. Talvez seja possível, mas eu vou trabalhar com 6. Nós temos 9 jogos pela frente e numa arrancada épica precisaríamos de 6 para escapar do rebaixamento. Olha os jogos que o Grêmio tem pela frente. Grêmio e Fluminense na Arena amanhã, terça-feira. É fácil esse jogo? Não é. Mas, cara, quem é o Fluminense também? Não é nenhum monstro, não é nenhum bicho-papão, não é nenhuma máquina. É um time que na última rodada ganhou de 1-0 do Sport com um gol do David Braz aos 90 e tantos minutos de jogo, né? Nos acréscimos dos acréscimos.
Então, assim, dá pra ganhar, né? Vamos jogar em casa, ainda que sem torcida. Tem alguém falando comigo no Instagram aqui incessantemente e fica aparecendo aqui a mensagem da pessoa e eu me desconcentro. Mas vamos lá. Fluminense, né? Tá aí. América Mineiro em BH. Esse jogo, cara, pode ser muito chave. Pode ser muito chave, porque ele é fora de casa contra um time ruim. Ah, meu, para de falar comigo, cara. É um jogo fora de casa contra um time ruim. Não é horroroso, não tá lá, não é a Chapecoense, mas é um time que o Mancini conhece muito bem. Tem algumas características aí. E assim, cara, o Grêmio é um gigante, tricampeão da América, campeão do mundo. Se o Grêmio quiser se impor e falar, cara, não, nós vamos ficar nessa bosta dessa Série A e não tem, meu. Não interessa, cara. Tu tem que ir pra BH e socar o América Mineiro, velho. Sabe? Se tu chegar lá que nem uma franguinha e ai, mas o América, mas é fora de casa, mas não deu, empatamos, mas com dignidade, mas jogamos direitinho, acabou, velho, acabou, entrega os tacos, já era. Boa Série B, sabe? Partiu o Criciúma ano que vem, os caras subiram pra Série B, é isso aí, acabou. Não tem, o Grêmio não tem mais margem pra ponderação, pra desculpinha, não. Assim, velho, é simples assim, tu é o Grêmio, tu é gigante, tu quer ficar na Série A, tu ganha do América Mineiro lá, sabe? Eu acho até mais aceitável, desculpa, mas eu acho até mais aceitável empatar com o Fluminense na Arena do que não ganhar do América Mineiro lá, cara. É uma questão de camisa, de peso, de elenco, de folha salarial, sabe? Fluminense, bem ou mal, tá mais pro topo ali, é um time grande, é um time que tem alguns valores ali no elenco e, cara, também tem que ganhar em casa, é óbvio, né? Esse é o objetivo enlouquecido do Grêmio, mas, cara, o América Mineiro fora, o Mancini conhece os caras, tem que ganhar. Então assim, né? É isso aí, cara. Não tem mais margem de manobra. E são dois jogos que não é Atlético Mineiro fora, não é Grenal no Beira-Rio, não é Palmeiras. Entende o que eu quero dizer? Os dois próximos jogos já são nesse cenário. Peraí que a tela bloqueou aqui. Esse celular aqui é um pouco estranho. Vamos acompanhar. Peraí, perdi a imagem aqui. Achei. Depois, Bragantino na Arena. E aí a coisa começa a ficar interessante, porque como eu já falei em outros vídeos, o Bragantino sai da Arena e o próximo jogo dele é a final da Sul-Americana. Esse jogo aqui é dia 16/11, jogo em Porto Alegre. Se eu não me engano, a final da Sul-Americana é dia 20/11. Temos chance aí de pegar um Bragantino poupando, o que pode ser muito interessante. E aí, cara, se o cara não ganhar do Bragantino focado em outra competição, tchau, né, velho? Tchau, é mais ou menos a mesma coisa. Depois, cara, Chapecoense e Grêmio em Chapecó. E aí, tudo que eu falei do América Mineiro, né, claro que lá tem ainda um agravante, digamos assim, né, que é o Mancini conhecer muito bem aquele time do América. Mas tudo que eu falei daquele jogo, tu multiplica por 10 neste aqui. Chapecoense e Grêmio em Chapecó. Azar, cara. Azar. É a Chapecoense. É o único time do Brasileirão que consegue ser pior que a gente. É o saco de pancadas. É um time que já está moralmente rebaixado. Talvez matematicamente a essa altura. Então, assim, olha os jogos que eu tô falando. O Bragantino, que talvez fosse um dos mais embaçadinhos aqui pela tabela, talvez venha com os reservas. Chapecoense em Chapecó. Cara, tem um jogo contra o São Paulo na Arena, que eu não sei se é logo depois da Chapecoense, porque ele não tá aqui nessa tabela do Google aqui dos jogos do Grêmio, eu não sei por que esse jogo não tá aqui. Eu acho que é antes do Bahia. Então, São Paulo na Arena do Grêmio. É um jogo muito parecido com o do Fluminense. O São Paulo até não vem tão bem, tá pior que o Fluminense, se eu não me engano ali, né? É na Arena, é em casa, tipo, eu sei que a gente não tem torcida, mas pelo menos não tem o fator torcida dos caras, não tem viagem, não tem desgaste. Então ainda assim, falar que é em casa tem um porquê aqui, né? Claro que qualquer tropeço contra o São Paulo não dá para considerar, meu Deus, vexame, né? A gente está sujeito a isso, mas, poxa, é um jogo que dá para ganhar. Lembrando que o Grêmio naquela nhaca toda foi ao Morumbi
e sofreu a derrota aos 48 do segundo tempo, né? Ao jogo da véspera do Pagodinho, lembra? Os caras conseguiram perder os 48 do segundo tempo e foram pro Pagodinho. Então assim, não é nenhum bicho papão. Depois sim, Bahia e Grêmio na Bahia, um jogo dificílimo, que dependendo de como o Grêmio e Bahia chegarem lá a essa altura do campeonato, literalmente, pode ser o jogo da decisão da vaga, né? Se o Grêmio estiver vivo, né? Até lá, principalmente o Grêmio, né? Esses jogos que eu falei até agora, o Grêmio conseguir ter feito algo de importante, vai ser na Bahia, vai ser fora de casa, mas é o Bahia. Também é um time que está patinando, que não é nenhum bicho papão e, né? Se o Grêmio quiser impor a sua grandeza, também é uma prova de fogo. Talvez seja um jogo até mesmo que o empate não seja o fim do mundo, dependendo do que o Grêmio fizer até chegar lá. E que o Bahia fizer também, né? Mas enfim, é esse o grande lance. Também não é nenhum bicho papão. Se tem um jogo que não é o fim do mundo, ganha, não seria uma epopeia em tese ganhar fora de casa, é contra o Bahia. Não é o Galo, não é o Palmeiras, não, sabe? Não é a Grenal. É contra o Bahia, um time que está ali namorando o Z4 também e não está num bom ano. Então, nenhum bicho papão. Na sequência, para mim, o jogo mais difícil desses 9 aí que restam pro Grêmio, que é um jogo que se perder ou empatar, eu acho que tá no script, né? Esse jogo, sim, o que vier é lucro. Corinthians e Grêmio na Arena do Corinthians. Esse jogo é a penúltima rodada, 1º de dezembro. Sabe-se lá, né? Se o Corinthians já tiver garantido com algum objetivo, não tiver mais nada para fazer, o que eu não sei se é muito provável, tá? Porque de repente eles ainda vão brigar por G4, eles já vão ter garantido um G6, mas talvez briguem por G4. Então, eu não sei se a gente vai ter essa sorte de pegar um Corinthians já meio de férias, né? Então, por isso eu vou deixar aqui como um jogo encardido lá na Arena do Corinthians. Enfim, esse talvez o pior jogo da rodada. Aí tem um jogo contra o Flamengo, que eu não sei exatamente quando vai ser, não tem data ainda, na Arena do Grêmio, e que é um jogo atrasado, né? E que é um jogo que tem grandes chances de, como no Bragantino, o Flamengo também vir descaracterizado, talvez desmobilizado. Eu não sei se vai ser antes da final da Libertadores, depois. Se for depois, pode ter ressaca alcoólica ou moral. Se for antes, pode ter poupada geral. Se for depois da última rodada do Brasileirão, pode ter já mobilização para o Mundial, né? E aí pode ser o sub-12 mesmo do Flamengo. A gente conhece o Renato também, né? Então, assim, esse jogo, cara, apesar de eu não saber a data aqui, tem muitas possibilidades de um Flamengo bem mexido. E mais do que mexido, talvez desconectado com a partida, assim, talvez já sem chance no Brasileirão, talvez com outros focos, né? E isso pode ser importante também. Também é um jogo dificílimo, mas tem esse grande asterisco. Olha só, cara, olha só os presentes que tem pro Grêmio aqui nessa reta final. E o último jogo é contra o Galo na Arena, que eu já falei sobre isso também em outros vídeos. Se tudo correr bem, como vem correndo, né, no Brasileirão, o Galo já vai ter dado a volta olímpica em Minas Gerais com alguma antecedência. Então esse jogo da Arena na última rodada pode ser protocolar para eles, pode já significar férias para o grupo principal, pode ser um banguzinho, os juvenis, alguma coisa nesse sentido, que também seria um prato cheíssimo para o Grêmio em casa carimbar uma vitória que, repito, se o Grêmio fizer tudo direitinho até lá, pode ser uma vitória salvadora. Vejam só, cara, Bragantino, Flamengo e Galo são jogos com asteriscos importantes, e os demais que eu citei aqui, à exceção talvez do Corinthians lá em São Paulo, são jogos que, assim, não é exatamente o que a gente pediu a Deus, mas também não é nenhum jogo de torcer o nariz. Todos ganháveis, né? O grande problema é que a gente joga com o nosso time, né? O problema somos nós. Eu sei disso, gente, eu sei disso, mas estou analisando a tabela, que é o que nos resta, e sinceramente, a campanha vai ter que ser épica, vai ter que ser histórica, vai ter que ser fora de qualquer curva, fora de tudo que o Grêmio já apresentou esse ano. Mas que dá. Vamos
acompanhar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.